que coisa interessante. Na oração que Jesus nos ensinou, ali fica evidente que o Pai é nosso. O Pai não é meu, somente meu, ele só ouve a minha oração. Eu sou um filho predileto, favorito do Senhor. Não, o Pai é nosso. E na mesma oração, Jesus também nos ensina que o pão, atenção, porque as palavras são parecidas, o pão também é nosso. O pão nosso de cada dia. Da mesma forma que o Pai não é meu, somente meu, exclusivamente meu, é nosso, o pão também. O pão é nosso. É o pão nosso de cada dia. As condições materiais que Deus nos dá, elas só servem se nós pudermos compartilhar com as outras pessoas. Todos os pecados têm origem em uma mesma coisa: egoísmo. E é sobre isso que eu quero falar no devocional de hoje. Se você deseja aprender mais das Escrituras de uma forma descomplicada e começar o dia em oração, então você está no lugar certo. Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional, mas afinal de contas, o que é devocional? Palavrinha complicada? Não, não é. Devocional é dedicação. São alguns minutos do nosso dia que nós vamos nos dedicar a Deus. Mas muita atenção, não existe devocional que não seja diário, diariamente. O devocional é um período curtinho, 15 minutos, 16 minutos, 18 minutos, que você vai tirar para se dedicar a Deus, mas você vai fazer aquilo todo dia, todo dia. Veja que um culto, você não assiste culto todo dia, você não participa de culto todos os dias, mas devocional é uma coisa que se faz diariamente. E aqui no nosso canal, 6 horas da manhã, já fica disponível para você fazer. Mas você pode fazer de tarde, de noite, às 10 da manhã, às 9 da manhã, porque a gente não vai postar e apagar. Ele vai ficar aqui disponível sempre, veja, para você assistir o devocional daquele dia. Então hoje, por exemplo, é quarta-feira. E durante essa semana, nós temos falado sobre o Pai Nosso. Essa oração milenar, tão conhecida, mas que carrega alguns significados, algumas coisas que a gente tem que aprender, a gente precisa parar para refletir sobre aquilo ali. Começamos na segunda-feira, inclusive se você não assistiu, aqui no canal está disponível, volta lá para você assistir o devocional de segunda-feira. Inclusive eu orei o Pai Nosso em italiano, tá? Porque eu tenho uma tábua cronológica aqui, aí que tá de ponta cabeça, eu tenho uma tábua cronológica, isso aqui é caro, eu ganhei de presente isso aqui, e aqui existe a oração do Pai Nosso em vários idiomas, e aí na segunda-feira eu até me arrisquei aqui a fazer a oração do Pai Nosso em italiano, e olha que coisa, olha que mundo pequeno, né? Tinha uma pessoa assistindo o devocional que mandou mensagem para mim, que é a Manu, que deve estar me assistindo agora, que já morou na Itália. Você já morou na Itália, né, Manu? Ela já morou na Itália e ela também, conheço, eles são um casal, né, ela e o Rodolfo também é descendente de italiano, e segundo eles mandaram mensagem para mim, disseram ali que o italiano estava bom, né? Disseram que a oração dava para entender. Então, mas eu não vou me arriscar a fazer o Pai Nosso aqui em hindu, chinês, que tudo tem aqui. Então, se você não assistiu de segunda-feira, volta depois aqui, quando acabar, volta lá no devocional de segunda para você assistir. No devocional de ontem, que nós falávamos sobre o Seja Feita a Tua Vontade. E hoje eu quero falar sobre o Pão Nosso. Amanhã também falaremos sexta, deu um branco aqui, sexta, sábado e domingo. Semana inteira vamos falar sobre essa oração tão importante e tão significativa. Eu aproveito aqui para falar duas coisas. Pedidos de oração. Pode deixar a partir de agora, tá? Qual é o pedido de oração que você quer apresentar hoje? Qual é a sua maior necessidade para este dia de hoje? Pode colocar os seus pedidos aqui abaixo a partir de agora. E a outra coisa que eu aproveito para lembrá-los é que domingo teremos ceia do Senhor. Prepare um pão, um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva para participar
desse momento tudo aqui em nosso canal. Só que no domingo, o culto, ele acontece às 6 horas da tarde, tá? Vamos lá! O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Naquela época, o pão era o alimento mais acessível para as pessoas. Hoje em dia não é muito diferente, porque você vai encontrar o pão na mesa do rico e na mesa do pobre. Só que naquela época, naquele tempo, as pessoas, para terem acesso à comida, não era tão simples. Não tinha um mercadinho na esquina ou então iFood para você pedir aquilo que você quer. Hoje eu estou com vontade, deixa eu ver, hoje eu estou com vontade de comer um frango a passarinho, então eu vou aqui pedir aqui. Não, naquela época não era tão simples assim. Então, o pão, por ser mais fácil, até de ser fabricado na própria casa da pessoa, era o alimento que estava na mesa do camponês, na mesa dos mais pobres e nos palácios dos políticos e dos religiosos daquela época. Quando Jesus fala do pão nosso de cada dia, ele está falando de condições materiais. Ele está falando da provisão, da necessidade sua daquele dia. E por que eu acho importante dizer isso? Porque já vieram uma vez falar para mim, porque tem gente que ela gosta de ver mistérios, códigos, chaves, segredos onde não existe. Então já vieram uma vez falar para mim que o pão nosso de cada dia é Jesus, na verdade. Não, gente, não. Jesus é o pão da vida. Ele deve estar presente em nossa vida todos os dias. Esse é Jesus. Mas o pão nosso aqui, que Jesus se refere, é o pão, é o alimento. Tanto é que você não precisa de um novo Jesus a cada dia. Hoje você precisa de um Jesus. Aí amanhã você já precisa de outro Jesus. Aí na sexta de outro Jesus. Aí no mês de outubro de outro Jesus. Não, é o mesmo Jesus que está com você desde quando você estava no ventre da sua mãe e estará com você até seu último suspiro. É o mesmo Jesus. Agora, o alimento não. O arroz que você comeu ontem, ele já não existe mais. Hoje você precisa de outro arroz, de outro feijão, de outro pão. Os clientes que compraram na sua empresa semana passada, o dinheiro já foi. Agora você precisa de novos clientes. Ou dos mesmos, mas com novos contratos, novas vendas. Então, quando Jesus fala do pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está falando de condições materiais. É explícito. E eu acho importante falar porque eu já vi muita gente que ela tem, sabe, umas teorias assim, não, porque você pega a palavra pão aqui no original do hebraico, você pega, são 3 letras elevado ao quadrado, vezes 7, que é o número da perfeição, você divide por 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo, você vai chegar a qual resultado? Não sei. E aí a pessoa fica nessas paranoias, nessas coisas, e a pessoa fica doida. Então, pelo amor de Deus, eu quero todo mundo aqui do devocional são, com a cabeça perfeita, sabe? Sem essa loucura de você ficar vendo coisa onde não existe. Por isso que o lema que eu sempre digo aqui é: tá confuso, tá complicado, vem pra cá que a gente desconfunde, desatrapalha, descomplica tudo. Então é o pão de cada dia, é a condição. Mas sabe qual que é a coisa mais interessante que eu vejo aqui? Que Jesus deixa claro que esse pão é nosso. Esse pão deve ser compartilhado, porque a vida só faz sentido se ela for compartilhada. As conquistas só fazem sentido se elas forem compartilhadas. Se você quer crescer, avançar, prosperar apenas para seu próprio benefício e contemplação e contentamento, você vai chegar no final da vida frustrado. Porque tudo nessa vida vai passar. Tudo. E caixão, como eu já ouvi falar, né? E eu sei disso porque eu já fiz muitos velórios. Caixão não tem gaveta. Você não vai levar teu carro para o caixão, você não vai levar tuas joias para o caixão. Se você, ao longo da vida, passar conquistando, acumulando eu, e você não aprender a compartilhar, no final da vida o que te espera é a solidão e a frustração. Porque você vai chegar no final da vida e vai ver que a sua existência aqui não acrescentou em nada na vida de ninguém. Olha que coisa mais triste.
Imagine uma pessoa viver 40, 50, 70, 80 anos e ela viveu e o que ela acrescentou na vida de alguém? Nada. Nada. Porque ela só pensava nela. E é por isso que eu comecei o devocional falando que todo pecado nasce do egoísmo. Eu desafio, eu tenho milhares de pessoas que fazem o devocional todo dia. Não é exagero. São milhares de pessoas que fazem o devocional aqui comigo diariamente. E quem está pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu vou lançar um desafio aqui. Vou lançar um desafio. Eu desafio alguém que aponte um pecado que a origem não seja o egoísmo. Se você pensar, deixa eu ver aqui, o que é pecado? Não, aquilo ali não tem nada a ver com egoísmo. Você pode colocar aqui nos comentários. Você não vai encontrar. Não vai encontrar. Qualquer pecado, ele é fruto de egoísmo. Pensa comigo. O roubo é pecado, né? Roubar é pecado. Ele é fruto de egoísmo? É, porque a pessoa que está roubando, ela está pensando somente nela. O camarada que rouba o celular dos outros aí no semáforo, na sinaleira, ele só está pensando nele, porque ele precisa de um celular ou ele precisa de dinheiro. Ele não está pensando naquela pessoa que trabalhou um ano inteiro para comprar em parcelas aquele celular. Egoísmo. O marido que trai, que comete adultério é pecado? É. O marido que comete adultério, ele foi egoísta? Foi, porque ele só pensou nele. Ele não pensou na esposa que ia ficar com depressão, que ia ficar se comparando, que agora ia ficar pegando a foto da mulher que foi traída e ela, será que ela é mais bonita que eu? Mas o que ele viu nela que eu não tenho? Ele não pensou nos traumas que ele ia gerar na sua esposa. Ele só pensou no prazer dele. Ele não pensou na devastação que isso iria acontecer naquela família. Porque agora os filhos olham para o pai com outros olhos. Agora o sogro, a sogra, que olhava para ele como se fosse um filho, agora vai haver um afastamento. Ele só pensou nele, ele não pensou em mais ninguém. Egoísmo. E qualquer pecado que você lembrar agora, você vai ver que ele está relacionado ao egoísmo. Por isso que Jesus ensina aqui, o pão é nosso, o pão não é só seu. Todas as condições materiais que você tem, todos os recursos que você tem, eles devem ser usados para abençoar a vida de outras pessoas. E agora eu vou até abrir um parênteses aqui antes de fazer a oração, mas eu acho importante. Faz 5 meses que eu faço o devocional todo dia, eu acho que eu nunca toquei nesse assunto como eu vou tocar agora. É aí que entra a importância do dízimo. Do dízimo. Dízimo não é pagamento por um milagre. Dízimo não é pagamento pela salvação. Você está pagando para ter um terreninho lá no céu. Claro que não. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas o dízimo é um método inteligente de combater o egoísmo. Você não vai permitir que o egoísmo, que a ganância ocupe o teu coração, a tua mente, agora você só pensa em si mesmo. Não. A primeira coisa que você faz é pensar no próximo. Porque o dízimo, ele deve ser usado para benefício do próximo. Por isso que eu tenho orado a Deus para que Ele venha enviar dizimistas a essa obra missionária que nós fazemos. Porque os recursos dos dízimos que você envia para nós usamos para, por exemplo, levar água para o sertão. Você tem noção do que é isso? Nós estávamos no sertão, nós cavamos 2 poços no sertão. E quando nós estávamos lá, as pessoas elas estão tão desacostumadas a chegar alguém sem interesse nenhum, que quando nós estávamos lá no sertão cavando os poços, o local onde a gente foi ver, a empresa que a gente também contratou, né, foi gasto 70 mil reais para fazer os 2 poços, frutos de dízimos que você deu, dízimos e ofertas. Quando nós contratamos a empresa e tal, o pessoal ficou perguntando assim, mas vocês são de que partido político? Vocês são políticos? Eu falei, não. Mas você vai vir a candidato, a deputado? Não. Mas então por que vocês estão trazendo água para o sertão? Eu falei, meu Deus, porque é o meu papel de cristão. Mas as pessoas olham com uma certa estranheza quando você chega alguém aqui do nada e resolve fazer um poço aqui de água, numa comunidade que não tinha acesso à água. Porque as pessoas estão desacostumadas a ver alguém partilhar o pão. Olha que coisa triste. Um mundo egoísta. Por isso que está o caos que está. Os seus dízimos serão usados para isso. A gente quer voltar lá no Nordeste para fazer mais coisa. Os seus dízimos estão sendo usados, como essa semana que nós fomos no zoológico levar as crianças do orfanato. Quanto vale o sorriso de uma criança?
Quanto vale o sonho de uma criança? Tá até aqui na minha estante aqui a fotinho delas aqui. Quanto vale ver essas crianças sorrindo? Crianças que nunca tiveram nada nessa vida. Tudo que elas conheceram foi a dor, o desprezo, a humilhação, o ódio, a violência. E agora a gente tá lá, faz piquenique, leva no restaurante, faz brincadeira com elas lá, leva inalador que a criança não tinha, leva fralda, leva para o zoológico e tal. O que está sendo construído é algo único. Isso é partilhar o pão. Vamos partilhar o pão, gente. Eu quero orar agora. E eu até não costumo, quem assiste todo dia aqui sabe, não costumo colocar aqui as contas, mas eu vou colocar 10 segundos aí, ó, vai aparecer para você aí agora. Tira uma foto, se torne dizimista dessa obra missionária. A partir de hoje, todas as vezes que você receber qualquer coisa, você vai separar suas primícias e vai semear nessa obra missionária. Eu tenho orado todos os dias para Deus levantar pessoas que vão partilhar o pão. Afinal de contas, o Pai é nosso, mas o pão também é nosso. Não é só seu, não é só meu. Não deixe o egoísmo roubar o teu coração, cegar você. Vamos orar agora? Já deixou o like no vídeo? Deixa o seu like e compartilhe, coloque nos seus status. Vamos compartilhar essa mensagem com alguém. Vamos orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, hoje o meu pedido não é apenas para que o Senhor abençoe o nosso trabalho, a nossa família, ou nos dê saúde. Hoje eu quero pedir para que o Senhor remova o egoísmo do nosso coração. Não permita que sejamos laçados pelo egoísmo. Não permita que venhamos viver uma vida vazia, onde a partir de hoje o pão é meu, os recursos são meus, as condições são minhas, o dinheiro é meu e eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser esse tipo de pastor, porque também é fácil para mim cair nesse laço. Eu não quero ser esse tipo de pastor onde eu vou pensar só no meu ministério, só eu. Jesus, eu quero que isso esteja plantado em meu coração. O Pai é nosso e o pão também é nosso. E a gente reparte, a gente divide. Jesus, eu oro para que o Senhor não permita que sejamos cegos, feridos por esse egoísmo que hoje domina o mundo, onde as pessoas estão pensando cada vez mais em si mesmas. As pessoas são ensinadas como forma de proteção a pensar só em si. Não, você tem que pensar em você, você tem que pensar em você, você tem que pensar em você. Liberta-nos disso, porque o cristianismo vai na contramão disso. Ser cristão é partilhar o pão, ser cristão é amar o próximo como a mim mesmo. Não tem como um cristão de verdade pensar só em seus próprios projetos. Então nos ajude, Deus, porque eu não quero chegar no final da vida frustrado, decepcionado, porque a minha existência foi inútil nesse mundo, eu passei por aqui e não acrescentei nada na vida dos outros. Eu não quero chegar no final da vida assim. Nos ajude. Deus, eu oro por cada pedido de oração que foi colocado aqui. Eu oro por cada intenção. Eu peço que o Senhor abençoe esta quarta-feira. Jesus, nos dê saúde, nos dê o pão nosso de cada dia, para que a gente possa repartir. Mas como a gente vai repartir se a gente não tem nem para nós mesmos? Então eu oro por quem está desempregado, eu oro por quem tem causa na justiça. E o que essa pessoa mais deseja é que essa causa seja liberada para ela poder semear, contribuir, ajudar. Esse é o desejo que há no coração dela. Então que o Senhor possa mover os papéis, documentos, que o Senhor possa agir nessa empresa. Eu oro pelos empresários que estão orando comigo agora, por essa pessoa que tem compromissos altos todos os meses, que a tua bênção esteja sobre ela e que jamais falte o pão nosso de cada dia. Entregamos tudo em tuas mãos em nome de Jesus e eu oro pelos dizimistas dessa obra missionária. Que o Senhor levante outros também que vão fazer parte e conserve aqueles que o Senhor já mandou, que estão partilhando do seu pão em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Eu fico por aqui, o pão é nosso, não se esqueça. Deixa o like no vídeo, vamos compartilhar. 6 da tarde eu retorno. Deus
te abençoe. Milhares se alimentaram do pão da multiplicação. Mas o pão da ceia do Senhor foi reservado apenas para os mais próximos de Jesus, um momento de intimidade e comunhão. É exatamente isso que a ceia representa, um encontro com Cristo para quem deseja estar perto dele. Aqui em nosso canal celebramos a ceia do Senhor uma vez por mês, oferecendo esse momento especial para quem quer se aproximar mais de Jesus. Prepare um pão e um pouco de suco de uva e participe conosco dessa experiência de fé e comunhão. Nossa próxima ceia será no domingo, dia 28 de setembro, às 18 horas aqui no canal.